Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. No vídeo de hoje a gente vai continuar a discussão do sistema cardiovascular, entrando no sistema de condução elétrico cardíaco. Então, se vocês já conferiram os vídeos 1, 2 e 3 dessa série, a gente pode continuar entrando agora no sistema de condução cardíaco. Se não conferiu, vou deixar o link da série aqui no cantinho do vídeo, como sempre. Confiram lá, voltem para o vídeo que vai estar bem legal. Para quem já está pronto, vamos lá. Bom, vamos de novo aqui com o nosso desenho esquemático do coração, né? 2 átrios, 2 ventrículos, um septo interatrial e o septo interventricular. Vou engrossar um pouquinho aqui esse septo. Bom, nós já sabemos que para o coração bater a gente precisa de potencial de ação. E esse potencial de ação precisa ser distribuído por todo o músculo cardíaco. Para que isso ocorra, eu tenho duas vias, né? Eu tenho uma via especializada, que é formada pelo sistema de condução cardiovascular, que a gente vai estudar aqui, e eu tenho também a via entre as células do músculo cardíaco. Lembrando que as células do átrio estão conectadas por sinapses elétricas nos seus discos intercalares e as células do ventrículo também estão conectadas entre si por sinapses elétricas nos discos intercalares. Células do átrio não estão conectadas com as células do ventrículo e isso é muito importante. Eu não posso que átrios e ventrículos, para mim não é vantajoso, não condiz com a função cardíaca, eu ter átrios e ventrículos batendo ao mesmo tempo. Eu preciso primeiro que os átrios entrem em sístole, né, que é a contração, para depois eu ter os ventrículos entrando em sístole. Se eu tiver os dois ao mesmo tempo, o volume de sangue que está nos átrios não vai passar para o ventrículo antes do ventrículo entrar em sístole. E eu vou ter perda do volume que eu poderia ejetar e vou ter perda da eficiência cardíaca. Beleza? Então, como é que funciona esse sistema? Vamos aos seus componentes. Eu tenho aqui no átrio direito, então vamos botar umas marcaçõezinhas aqui. Ó. Átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito. Aqui as veias cava inferior e superior estão se juntando e retornando sangue para o meu coração. Mais ou menos nesse ponto de junção, eu tenho um aglomerado de células condutivas. Né? Lembrando que no vídeo de potencial de ação a gente falou das células de condução, né? As células que geram potencial, e as células musculares, que elas tinham diferença. Então aqui eu tenho o meu sistema de condução, são células condutivas. Esse ponto 1 aqui recebe o nome de nodo sinoatrial, ou nodo sinusal também é o nome dele. E esse nodo, ele é o cara que manda no coração normal, é o cara que determina o ritmo do coração que está íntegro, que está funcionando em processo fisiológico, que não está doente. Esse cara aqui tem aquele potencial de ação que a gente falou no vídeo anterior, que o repouso é instável, que despolariza sozinho. E ele faz isso em torno de 70 a 80 vezes por minuto. Isso significa que se eu tiver com o meu coração saudável, a minha frequência cardíaca, se não tiver nenhuma influência do sistema nervoso autônomo, a gente vai falar disso mais adiante no vídeo, eu vou ter uma frequência de 70 a 80 batimentos por minuto. Que lembrando, cada potencial de ação é um batimento. Então vamos colocar aqui, em vez de vezes, vamos colocar potenciais de ação por minuto. E esse é o cara que manda. Então ele gera esse potencial e ele vai espalhar esse potencial, vai levar esse potencial até um segundo nodo que está aqui na junção entre átrios e ventrículos. Esse sistema condutivo aqui, ele é um pouquinho controverso, né? O sistema de condução dentro do átrio se discute bastante se ele existe, se ele não existe, tem controvérsia. A gente vai considerar que essas fibras entre nodos existem.
Então, a gente vai dizer que são as fibras internodais. E elas levam o potencial de ação deste nodo para este segundo nodo, que a gente vai chamar de 3 aqui, que é chamado de nodo átrio-ventricular. Olha que beleza! O nome me dá a posição, né? Ele está entre átrios e ventrículos e o nome dele é átrio ventricular. Se tudo fosse assim em fisiologia, na área da saúde, a gente estava salvo, né? Não passava tanto problema tendo que memorizar nome. Bom, lembrando, aqui existe um isolamento. Então eu vou botar em roxinho o isolamento elétrico que existe entre átrios e ventrículos. Vou botar aqui a legenda que isso aqui é isolamento elétrico. Beleza? Então, átrios estão isolados eletricamente dos ventrículos. Isso quer dizer que para o potencial de ação chegar no ventrículo, eu preciso que ele vá pelo sistema de condução. E aqui eu tenho um feixe dessas fibras de condução que penetram no ventrículo junto ao septo interventricular. E logo já se separa em 2 feixes. Feixe direito e feixe esquerdo. Esse feixe penetrante aqui, durante muito tempo, ele foi chamado de feixe de His. Então, talvez vocês ainda encontrem esse nome em alguns livros. Livros mais modernos, que estão buscando trocar os nomes por nomes que tenham mais sentido, vão chamar de feixe atrioventricular. Para fazer mais sentido, porque é o lugar que ele está, né? Então, o feixe atrioventricular é quem leva o potencial de ação para os ventrículos. E aí ele se separa em ramo esquerdo e ramo direito. Beleza? E aí, né, lembrando que aqui está o nosso septo. Isso aqui está vindo no septo que separa os ventrículos. Ele está ali. E aqui, se espalhando para dentro das paredes do ventrículo, eu tenho um sistema de fibras que distribui o potencial de ação, né, nos 2 lados, que são chamadas de fibras de Purkinje. Então, é o último componente do nosso sistema de condução. Fibras de Purkinje. Então, olhem que interessante, né? Esse sistema ele tem algumas características muito legais. Primeiro, olha o caminho que o potencial de ação vai fazer no ventrículo. Ele desce pelo septo e ele volta do ápice para a base, né? Lembrando que essa pontinha do coração aqui é chamada de ápice. O coração tem uma pirâmide invertida, formato de pirâmide invertida. Então, ele vai voltar do ápice para a base. E isso me traz uma eficiência de ejeção, porque o músculo vai contrair do ápice para a base. É como se eu estivesse pegando uma pasta de dente, um tubo de pasta de dente e empurrando a pasta de dente. Então isso me dá uma eficiência de ejeção maior, né? Graças a esse sistema de distribuição do potencial de ação no músculo cardíaco. No momento que a fibra de Purkinje dispara o potencial no músculo, aí ele é espalhado em toda a parede, célula a célula. Mas é bem interessante isso, né? Porque esse formato me dá a possibilidade fisiológica de eu ter um sistema de ejeção mais adequado, mais eficiente, porque o movimento muscular vai ter uma sequência lógica que faz a ejeção do sangue para fora do meu coração. Show, né? Bom, algumas informações importantes. Eu não quero que átrios e ventrículos batam ao mesmo tempo. Isso quer dizer que no momento que eu gero o potencial de ação,
tem que ter um retardo na passagem dele dos átrios para os ventrículos. Então, aqui no nó do átrio ventricular, eu tenho um sistema de condução lenta. Enquanto essas fibras internodais, o feixe de Rhys e as fibras de Purkinje têm uma condução muito rápida, no nó do átrio ventricular eu vou ter uma condução lenta, e isso retarda o potencial de ação, permitindo que eu tenha a contração. Lembrando, né, que eu tenho primeiro o evento elétrico, depois o evento mecânico. Então eu despolarizo os átrios com esse potencial de ação, e se segue a essa despolarização, a contração do átrio. Depois eu despolarizo o ventrículo, e se segue a esse evento elétrico de despolarização, a contração do ventrículo. Então, eu atrasar o potencial de ação aqui vai garantir que eu possa entrar em sístole nos átrios contraem, passam o sangue que estava neles para o ventrículo, completando o enchimento ventricular, e só então os ventrículos ejetam o sangue. E com isso eu também aumento a eficiência de ejeção do meu coração, justamente por causa desse atraso que ocorre no nó do átrio ventricular. Então, no nó do átrio ventricular eu tenho atraso do potencial de ação. Vou até sublinhar aqui em vermelhinho, porque isso é muito importante. Para que serve? Para que átrios e ventrículos não batam ao mesmo tempo e eu tenha maior eficiência de ejeção do meu sangue. Para vocês terem uma ideia, em 60 milissegundos, o potencial de ação já atingiu quase todos os átrios. Em 70, 90 milissegundos, já vai chegar aqui no ponto mais distante do nódo sinoatrial dentro dos átrios. Só para passar do nódo para o ventrículo, leva em torno de 100 milissegundos. Só essa passagem. E aí depois, em questão de 60 milissegundos no máximo, eu já espalhei o potencial de ação em todo o meu ventrículo. Então notem o quanto eu atraso aqui, né? Bastante. Para vocês terem uma ideia, a velocidade de condução do potencial de ação nos átrios é em torno de 1 metro por segundo. Para um negocinho pequeno, que são os átrios, é rápido, né? E aqui no nódo sinoatrial, isso cai para 0,01 metros por segundo. Ou seja, fica muito lento. E aí depois aqui no sistema Rhys-Purkinje, dessas fibras, eu vou ter de novo 2 a 4 metros por segundo. Então é muito rápido no ventrículo. Mostrando então, exemplificando bem que existe um atraso importante no nódo sinoatrial. Então, pessoal, esse é o sistema de condução cardíaco. Nódo sinoatrial gera o potencial, ele corre pelas vias internodais até o nódo atrioventricular, onde ele sofre um retardo, um atraso, depois ele penetra nos ventrículos pelo feixe de Rhys ou feixe atrioventricular e segue pelo seu ramo esquerdo e direito, sendo distribuído no músculo cardíaco ventricular pelas fibras de Purkinje. Certo? Agora no próximo vídeo a gente vai ver algumas características a mais desse sistema de condução e como o sistema nervoso autônomo influencia o sistema de condução cardíaco. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like maneiro, né? Façam comentários, porque isso ajuda o YouTube a ver que o canal está sendo acessado e que vocês estão gostando dos vídeos, e também vai levar ele para mais pessoas, tornando o canal mais visível e também nos ajudando a crescer. Certo? Então, como sempre, ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo.